Agora é esse momento da gente poder conversar e falar tudo mesmo com relação à igreja, porque esse momento ele é extremamente importante. O René Padilha, ele diz sempre que a função do Evangelho é sempre a gente entender a pergunta que está se fazendo, porque senão a gente está dando uma resposta sem saber qual é a pergunta, né? Então, por isso que é importante esse momento da gente dialogar aqui. E diante daquilo que vocês leram aí na introdução do livro e que vocês ouviram hoje a nossa primeira conversa aqui, o que vocês acharam, qual é o ponto com relação à igreja, e sempre vai ser assim a dinâmica. Eu tenho algumas perguntas aqui, até o livro traz algumas perguntas. Se vocês não fizerem pergunta para mim, eu me sinto na liberdade de fazer pergunta para vocês, tá bom? Então, a dinâmica vai ser essa. Ou vocês perguntam, ou eu pergunto. E como é que vocês querem fazer? Quem que achou aí alguma coisa com relação à igreja, ao conteúdo? Acho que eu vou ter que fazer as perguntas. Ok. Então, Léo, né? Ô, Fábio, quais são as principais perguntas da cultura de hoje, assim? Quais são as principais perguntas? Da cultura de hoje, nas cidades? Olha... Quer dizer, nas igrejas taiwanesas, então, vai. Bom, com relação ao contexto mais amplo, talvez uma das principais perguntas é a questão sobre identidade de gênero. Como é que a gente trabalha nas igrejas com os jovens, com essa visão mais liberal, que estão nas escolas, nas universidades, que hoje não é uma opção, mas é uma regra. Como é que a gente trabalha isso internamente com relação à igreja a partir da verdade do Evangelho? Esse é um dos pontos mais importantes. Com relação às igrejas taiwanesas, pelo menos na minha experiência lá na ITA, uma das principais questões mesmo é em termos de sentido. Nós temos uma transição, né? Se você for olhar, a segunda geração é uma geração ou era médico ou engenheiro. Não é assim? Se você olhar no espectro da terceira geração, já tem pessoas fazendo administração, já tem pessoas fazendo psicologia, né? Já tem um espectro maior. Ao mesmo tempo que a liberdade de opção ela é boa, ela também causa inquietação, né? Então, eu acho que em termos que o Isaac colocou sobre o propósito, né, de como agora materializar a vontade de Deus seja a principal questão. Mais alguém? Tá bom. Na verdade, eu não sei se é uma pergunta, mas acho que do que eu li no livro, eu fiquei bem reflexiva na questão do equilíbrio entre tradição e acho que é do movimento. Uhum. Tradição e flexibilidade, né? Isso, sucesso, as coisas, né? Porque, não sei, olhando para a nossa igreja, acredito que a gente tenha, né, uma tradição, olhe para o passado, mas acho que a gente pende até mais para a parte flexível, porque a gente não se relaciona tanto com as outras igrejas, a gente meio que se fecha mais nas nossas. Não, na verdade, isso é tradição. Mas a gente também não tem uma estrutura, né, eu acho. A gente é bem... se deixa levar, assim, sabe? Então,
Mas eu também não acho que a gente está no equilíbrio. Então, não sei se quando a gente for estudar, a gente vai conseguir entrar nesse equilíbrio. Uma das questões que a gente vai colocar mais para frente, e mais especificamente na última aula, é a gente definir claramente qual seja a nossa visão, missão, princípios e valores. Então, a partir de tudo que nós vimos, qual é a visão que nós temos de igreja? Qual é a nossa missão como igreja? Tem várias pessoas que trabalham em empresas aqui, e normalmente nas empresas eles colocam, né, a visão, missão da igreja, da empresa, né, para mostrar de forma clara e sucinta qual é a nossa identidade, quais são as nossas bases e qual é a nossa atuação. E quais são os princípios que nós não abrimos mão e nem os valores. Então, a partir da nossa visão e de missão, a gente vai saber claramente o que a gente flexibiliza e o que não flexibiliza. Qual é o foco da nossa atuação como igreja? O que realmente nós queremos não só fazer, mas expressar quem nós somos. E como nós vamos fazer isso? Então, por quê? Porque se a gente não tiver isso claramente, como um todo, com a igreja, às vezes fica muito solto. A gente não sabe qual é a identidade da IVN. Por que Deus nos colocou aqui? E a gente expressar em poucas palavras essa nossa missão, ela ajuda, inclusive nos ministérios, a como eles devem atuar. Aí essa missão ela se torna um ponto de unidade das nossas ações. Não sei se ficou claro. Sim, sim. Acho que eu comecei do final, né, a pergunta. Tipo, Mas aí talvez aproveitar também que eu estou aqui. Uma outra dúvida que eu tive enquanto lia é na parte da cultura, né, que é o anterior. Porque o Timothy Keller fala para a gente analisar a cultura, mas eu fiquei pensando que a nossa igreja tem várias gerações dentro, né? Então, teria várias culturas. Então, tem que analisar a cultura dos jovens, tem que analisar a cultura dos mais velhos, para não deixar de atender eles. Eu não sei se ele vai falar disso também. Ele vai. Taiwanês, português. E principalmente a gente saber a quem nós queremos comunicar. Por exemplo, se nós formamos uma identidade a partir da realidade taiwanesa entre as gerações aqui, vamos supor que a gente ache uma maneira de comunicar com os nossos jovens, adultos e os mais idosos, mas que seja da nossa realidade aqui. Legal. Mas aí começam a chegar pessoas que não são da nossa igreja, que não são da cultura taiwanesa. Eles vão entender? Não. Então, a primeira questão, quando fala sobre cultura, é a quem nós queremos comunicar. Qual ponte nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma ponte com os de dentro ou queremos fazer uma ponte com os de fora? Queremos fazer uma ponte com os universitários ou queremos fazer uma ponte com os comerciantes do Brás? A linguagem vai ser diferente. Então, no caso do Tim Keller, ele está querendo fazer, depois ele vai expressar isso, com os profissionais corporativos de Manhattan. Então, ele fez uma comunicação nesse sentido. Tanto que ele vai usar software, hardware e middleware, né? que é uma linguagem ali própria para Manhattan, né? Então, por quê? Porque ele primeiro definiu a quem ele quer comunicar. E se é com os de dentro ou com os de fora. Ele fez a opção para comunicar com os de fora, para ser claro com os de fora. Então, toda a comunicação foi nesse sentido. Deu para compreender? Então,
quando você dá esse quadro, né, que fala sobre a igreja revitalizada de hoje e tudo mais, e nessa parte tem muito do ensino para a vida, assim, eu não sei se antigamente não tinha nenhum ensino para a vida, né? Mas, assim, hoje em dia, parece que a gente valoriza muito a parte emocional das pessoas, a parte... Essa parte mais emocional psicológica, digamos assim, né? Então, e de uma certa forma, quando a gente valoriza isso, parece que as pessoas estão mais frágeis hoje. Eu não sei se isso daqui é verdadeiro ou não, só estou colocando. E também, muitas vezes, quando o pessoal faz essa ponte, eu não sei, a mim, pessoalmente, às vezes parece que também, em termos teológicos, o pessoal tira algumas coisas do contexto para que se encaixe em alguns modelos. E como é que fica, então, essa parte, sabe, assim, para não sair do contexto e ser também realmente prático e relevante? Ok, muito boa. Tereza, né? Bom, primeiro que ele vai colocar é o fundamento da nossa base doutrinária. É a gente definir primeiro qual é a nossa base. Se a gente estiver seguro na nossa base doutrinária, a gente pode dialogar com a cultura. O problema é a gente querer dialogar com a cultura sem uma base doutrinária firme, porque senão, aí a gente não tem força de discernimento. Então, a primeira, e o Tim Keller ele vai colocar isso, a gente está muito claro quais são os nossos fundamentos. E ele é presbiteriano, né? Então, ele vai colocar claramente quais são os fundamentos, a base de diálogo. Aí ele dialoga. Então, com relação à cultura que você estava colocando e colocou corretamente sobre as pessoas hoje serem mais frágeis emocionalmente, e verdadeiramente são. Por quê? Porque toda a estrutura de pensamento ela mudou. Como eu citei aquela questão da família, o pensamento também mudou. Se a gente olhar para 30 anos atrás, o pensamento de 30 anos atrás no Brasil, ele era modernista. O que isso significava? Era um pensamento que tinha que ter lógica racional. Tinha tudo ser concatenado, assim, ser organizado o pensamento. Era um pensamento lógico. E isso vinha sempre de um pensamento sendo construído. Por exemplo, na nossa bandeira está escrito o quê? Ordem e progresso. Porque vem desse fruto do pensamento modernista, que se tudo tivesse ordem, geraria progresso. Então, isso era o pensamento positivista francês, né? Então, de Augusto Comte. Era um pensamento que tudo tinha que ser estruturado. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão mais estruturada passou a ser mais o que um outro filósofo chamado Zygmunt Bauman diz que que tudo vai ser mais líquido. Não tem mais um pensamento fechado. Como agora o foco não era mais o pensamento, agora as pessoas passaram a ter foco no sentimento. É por isso que uma pessoa hoje, para analisar se algo é bom ou ruim, elas pensam se aquilo foi bom no sentimento dela, se ela sentiu bem ou não, e não se é certo ou errado. Na época modernista, era assim, isso é certo, então está certo. Hoje, mesmo sendo errado, mas eu me senti bem, isso foi tão bom para mim, né? Então, o foco hoje está no sentimento. Como todo pensamento hoje, ele aflora no sentimento, não só na estrutura de pensamento, mas também nas dificuldades emocionais existentes hoje. É por isso que hoje as pessoas expressam e falam muito mais sobre os seus sentimentos, e isso está muito mais aflorado hoje, porque mudou o pensamento de uma geração para outra.
Não sei se ficou claro. Ficou claro? Então, isso mudou. Não sei se você concorda. Qual é o seu nome mesmo? Você. Lá atrás. Larissa, que ela é psiquiatra, né? Não sei se está de acordo com o que você pensa. Porque, você entendeu a pergunta ou não? O Giovanni também. Podem contribuir aí. Está montando para a Larissa. Então, você entendeu o questionamento? Tá legal. Eu vou construir um outro em cima disso, que isso está sendo bastante difícil para nós que somos cristãos, porque nós temos que ter o conceito que é certo e errado. E, de uma certa forma, essa é uma lógica muito cartesiana. O que é certo, o que é errado, né? E quando nós conseguimos, com essa pós-modernismo fluido, o que nos agride, e eu acho que isso é uma palavra correta mesmo, é que como nós não temos o que é certo e o que é errado, nós não conseguimos imputar nos nossos jovens o que é a verdade cristã e o que é a verdade, não verdade cristã. Então, nós entramos num terreno muito pantanoso. A segunda coisa que está sendo muito difícil, aí não falo da cultura atual, mas da cultura taiwanesa, nas qual nós somos criados, é a meritocracia. E hoje, eu vou num congresso, Congresso Brasileiro de Neurologia, eu participei dos bastidores do planejamento por causa do meu marido. E aí a minha plenária não é assim. Esse cara sabe de neuropatia, sabe, mas tem que ter mulher. Mas o cara é o melhor, não, mas tem que colocar uma mulher. Então, coloca uma mulher porque tem que ter diversidade. Coloca o outro que é trans, porque na mesa de oncologia não tem trans, mas ele não... o cara, ele só por inteiro, mas ele não é o melhor cara em oncologia. Não importa, a gente tem que colocar a diversidade. E isso, para nós, da cultura taiwanesa, é uma coisa assim que a gente fala, puxa, e a meritocracia? Exato. Onde está? Então, são as duas coisas que eu vou conturbar. Não, pode... Já construiu o pensamento, Larissa? Só uma questão aqui, que a Suzana citou aqui, a questão dessa questão líquida, né? Bom, a primeira questão é que a verdade, ela é absoluta. Vai ter uma autora chamada Nancy Pearcey, que foi discípula do Francis Schaeffer, e que ele vai colocar exatamente isso, né? Nesse mundo líquido de uma verdade, de inverdades, né? A gente precisa estar muito pautado sobre qual é a verdade absoluta de Deus. Isso é inegociável. Então, para nós, o Evangelho não é só um livro de teologia. Para nós, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente vai dialogar com toda a cultura, mas sem abrir mão desse Evangelho. Esse Evangelho é que salva. Se caso a pessoa não quiser esse Evangelho, não tem problema. Numa sociedade laica, a gente não impõe a nossa fé às pessoas, mas as pessoas também não podem impor a sua descrença a nós. Teremos, né? Eu acho que é uma discussão muito ampla, assim, né? Tipo, a gente está falando de assuntos muito grandes e aí fica um pouco difícil de pontuar. Sim. Mas, tipo, por um lado, eu acho que tem conceitos que têm verdades absolutas. Por exemplo, relações homoafetivas. É uma verdade bíblica e está claro, né? Só que uma abordagem assim, tipo, eu trago um amigo que é gay aqui, e aí ele vai no culto e fica ouvindo a pregação do quanto é errado. Mas que ele já ouviu isso a vida toda, está lidando com isso, e se ficar reforçando, eu não sei se vai comunicar com ele. Então, por mais que exista um certo e um errado, talvez não seja esse o foco que a gente tem que ter, eu acho. Assim, especificamente na homossexualidade, né?
Existem outros parâmetros que eu estava pensando que, para mim, pessoalmente, é difícil. Eu acho que é porque eu sou mais volátil, assim. Então, por exemplo, quando você mostrou uma igreja revitalizada, o parâmetro estava escrito integral, né? Integral. E aí, por exemplo, dentro disso existe uma visão nova de cuidar da natureza, de ter essa preocupação. E qual que é a preocupação do cristão dentro dessa visão? E a gente dá vários argumentos teológicos, mas eu não sei até que ponto já é um movimento social de cuidar da natureza, e aí a gente dá argumentos teológicos para isso, e parece encaixado mesmo, né? E daí eu não sei se é isso que a Teresa fala, que às vezes a gente escolhe algumas coisas e molda, mas no fim a transformação é mais social do que teológica. Por outro lado, eu fico pensando, se a gente não faz isso, a gente vai se tornar pessoas totalmente rígidas, assim, que não vão dialogar. Isso. Então é muito tênue essa linha, assim. Pessoalmente, eu fico para lá e para cá, sabe? Mas eu vejo o perigo disso dos dois lados. É o perigo e a oportunidade, né? Ao mesmo tempo que é um perigo, é uma oportunidade. E, de fato, a questão é qual é a vocação da nossa igreja. Né? Qual é a nossa identidade? Então, por exemplo, eu conheço algumas igrejas, uma igreja, pelo menos lá em Indaiatuba, que tem vocação ecológica. Né? Ela está num lugar onde a demanda é essa. Então, a questão ecológica é uma demanda cristã? Sim. Cuidar do jardim de Deus, né? Cuidar da natureza é uma demanda. Mas, de fato, a gente fala pouco. Então, a gente é seletivo nas nossas demandas também. Então, mas eu acho que isso reflete também qual seja a nossa vocação, né? Então, por isso que é importante a gente definir qual é a nossa visão, nossa missão, para definir depois qual é a nossa ação, né? Então, esse é um ponto que eu estava pensando. Mas daí, com relação a sentimentos, eu acho... O movimento hoje é de falar de sentimentos, porque no passado não se falava. Então, não acho que seja uma fragilidade, assim, mas fica muito subjetivo mesmo, né? Tipo, se isso ganha muita importância, aí a gente acaba perdendo a visão do todo, assim, porque sentimento é uma coisa muito intensa, né? Mas eu não sei, é o jeito de se comunicar, a nova lente que a gente está vendo. Então, do que ficar resistindo a isso, resistindo ao que a gente acha que deveria ser, se não tem como dialogar. Então, parar para ouvir. Então, talvez tenha mais a ver com a comunicação do que abordagem vamos seguir, sabe? Mas também não sei se isso é muito volátil. E é legal isso, porque por isso que é importante esse diálogo, porque se as pessoas são mais afetivas hoje, e eu acho que elas são, a gente precisa acolher essas pessoas na maneira como elas são. O Brennan Manning vai dizer assim que nós... como é que... Ele vai dizer assim que Deus... depois eu lembro. Mas que nós somos... Deus nos fez como somos, não como deveríamos ser, já que ninguém é como devia ser, né? Então, é isso, né? Porque se as pessoas hoje são mais afetivas e elas são mais frágeis emocionalmente, seja porque agora elas têm mais abertura para falar, ou seja porque elas são de fato, independentemente disso, qual é o lugar terapêutico na cura do Evangelho? É aqui a igreja. Então, a igreja tem que entender as pessoas como elas são. E, a partir disso, entender quais são as perguntas e dar as respostas, né? Então, por isso que é importante a gente entendê-las e fazer esse diálogo com a cultura, né? E perceber mesmo que há essa linha tênue mesmo sempre, e é por isso que esse repensar a igreja, ela precisa ser constante. Giovanni desceu para falar. Eu acho que essa
que essa coisa, né, de na modernidade a gente tinha um jeito de pensar mais racional, agora a gente está baseado mais em sentimentos. Isso me parece uma ciclagem natural da humanidade, porque provavelmente, sei lá, daqui a alguns anos a gente vai ver isso polarizar para a meritocracia, para o racional, para as ideias de novo, e meio que o cristianismo, o evangelho sobreviveu a tudo isso, né? Eu pensaria que agora que a gente está... Eu acho que a transição já foi, né? Mas na nossa igreja ainda não, porque a gente está num contexto que os imigrantes foram retirados da terra onde eles estavam, então a gente meio que está... A gente, como taiwaneses, está parado no tempo aqui em São Paulo, e tendo que lidar com uma cultura nova que não é só a cultura, sei lá, brasileira, mas também a cultura pós-moderna e tudo mais. E eu vejo isso como muito uma oportunidade da gente pensar no que a gente tem como doutrina e como isso vai afetar o nosso viver, o nosso dia a dia, e que partes daquilo que a gente achava que é a cultura da igreja ou cultura do reino, na verdade, é uma cultura temporal, uma cultura conservadora, alguma coisa que vai passar. Mas sobre essa mudança para se falar mais em sentimentos, para se pensar mais em outras questões, eu vejo que talvez um pouco por causa da nossa coisa estrangeira, talvez um pouco por causa de um negócio mais conservador, tem uma pressa muito grande em começar a julgar, né, em falar, não, né, o pessoal mais novo é mais frágil, o pessoal novo não consegue fazer as coisas do jeito que se conseguia antes. Mas eu penso que tem algumas coisas que a gente precisa entender. Uma delas é, tudo bem, eles são mais frágeis em alguns aspectos, mas eles devem ser mais fortes em outros também, né? E então, se eles são mais fortes em outros, deve ter alguma coisa que uma ou outra geração é mais frágil, né? Então, no que eu sou mais frágil, no que eles podem me ensinar, tipo, como essa troca pode acontecer. E outra coisa que acaba não sendo muito colocada é que a culpa cai toda na geração frágil, né? Então, tipo, vocês não conseguem, sei lá, respirar fundo, segurar as lágrimas e seguir trabalhando. Mas, pô, quem que educou essa geração, né? Tipo, será que teve uma preocupação naquele negócio, né? A primeira geração sofredora, a segunda geração que expande, a terceira geração que se desvia. Tá bom, né? A primeira geração conseguiu ensinar a segunda através do sofrimento, mas a segunda resolveu blindar a terceira do sofrimento. E será que ter blindado a terceira do sofrimento não causou algumas outras coisas que agora, tipo, a primeira geração está acusando a terceira de fazer? Tipo, né? Sei lá, são algumas coisas que eu pensei, não tem muita ordem. Não, e muito interessante isso, porque, de fato, né, quando você fala sobre a primeira, segunda, terceira geração, e é exatamente isso. Ninguém erra por querer errar, né? Muita gente erra por querer acertar, aliás, né? E quando a gente lá na Casa da Rocha, a gente tem uma clínica psicológica, né? E o responsável pela clínica psicológica é o Dr. Luiz. E ele sempre fala o seguinte, que a superproteção é pior que rejeição. Porque você blinda a pessoa, inclusive de aprender a lidar com o confronto, com o erro e tudo mais. Então, de fato, há essa dificuldade. E quando a gente fala aqui sobre essa questão das gerações, uma das questões que eu gostei muito da sua fala foi sobre isso, como que a gente aprende com a geração que está vindo, né, e que é diferente da nossa. Por isso que, em termos de igreja,
a gente sempre pensa entre riqueza e pobreza. Riqueza e pobreza em termos de virtude de Deus. Todos nós temos riquezas e temos pobrezas. A pergunta é como que a minha riqueza reveste a pobreza do outro. Mas o outro vai ter riqueza que vai revestir a minha pobreza. Porque os adolescentes que estão vindo, os jovens que estão vindo, eles têm riquezas que os mais velhos não têm. E eles conseguem fazer uma leitura da cultura muito mais fácil do que nós, né? E uma coisa que eu gosto muito de conversar com o pessoal que vai para Taiwan, por exemplo, é comparar a Taiwan de agora com a de antes. Quem fala taiwanês aqui? Quando vocês vão para Taiwan, vocês conseguem falar em taiwanês? Agora são mandarim. Porque, inclusive, lá mudou. Não é verdade? Por quê? Porque nas escolas não ensina mais taiwanês. É proibido, né? Agora é mandarim. Então, inclusive lá, se a gente pensar, falar assim, não, vou conservar a nossa identidade taiwanesa. A gente está conservando uma identidade que não é de agora. É da década de 40, né? E que não é aqui do Brasil. Então, por isso é importante a gente fazer essas reflexões e saber para onde agora a nossa igreja, com uma identidade e qual cultura a gente vai fazer opção. E o Tim Keller ele vai dizer que a cultura não é nem a cultura do Brasil, nem a de Manhattan, nem a de Taiwan. Qual que é a cultura que a gente vai implantar? A cultura do reino de Deus. A gente está em meio a muitas vozes e a muitas mudanças, mas se a gente não tiver entendimento da cultura do reino de Deus, a gente sempre vai ou trabalhar com a crítica, né? Falar assim, aquele está errado, aquilo está errado, e a gente se torna um telespectador crítico, né, da sociedade, mas sem abertura de acolhê-los. Então, esse é o nosso desafio como igreja, desafio como irmãos, né, da gente sempre ir formando uma igreja onde a gente seja de fato um corpo, onde o mais jovem ele faça parte desse corpo. Porque, só para finalizar, porque a grande dificuldade, eu acho que da terceira geração, é eles olharem para a igreja como deles. É a igreja de quem? Dos pais ou dos avós. Porque foram os pais ou avós que construíram. Então, como é que a gente dá voz a eles e os chama, falando, isso aqui é de vocês. Isso aqui é de vocês, tanto nas virtudes quanto nas debilidades. Mas os chamando à responsabilidade de assumirem a missão que Deus deu. Amém? E aí, Isaac, você que trabalha com a moçada. É complexo. Não, é que Se eu acho que não são... fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? É que acho um ponto assim que eu penso é como tornar a igreja relevante mesmo, né? Então, realmente, se não tem diálogo, porque as lutas são outras, né? E mesmo assim, por exemplo, a gente vê o pessoal mais velho, eles têm uma amizade muito menos desenvolvida do que essas nova geração conseguiu desenvolver, né? A gente tem muito mais facilidade em confessar nossos pecados, a gente tem muito mais facilidade em fazer outras virtudes que talvez o pessoal mais velho tenha mais dificuldade e talvez um pessoal mais velho de uma cultura taiwanesa, chinesa, é mais difícil ainda, né? Então, acho que é entender, assim,
qual que é a luta de cada um e como que a gente vai, como o evangelho vai ajudar, socorrer essa pessoa na luta que ela tem, né? Então, acho que é muito desafiador. O problema é a gente tentar generalizar a nossa luta e achar que é a luta da igreja inteira. Então, essa é a dificuldade. Quando eu vou preparar um sermão, são muitos públicos. Então, para quem eu falo, qual que é a luta de cada um? Será que eu estou sendo preciso na luta do pessoal mais velho? Será que eu estou sendo preciso na luta do pessoal mais novo? É um desafio. Mas o que eu tenho entendido à medida que eu tenho pregado mais, e até ouvindo o feedback do pessoal mais velho, é que tem certas coisas que a luta é universal. Então, o problema de relacionamentos, seja horizontal, vertical, é uma luta universal. Problemas de perdoar, caráter, são coisas universais que a gente até acaba falando pouco também, né? Mas o que eu entendo é que, de fato, cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus pecados para lidar. E, no fundo, não sei, quando eu estava na loja, né, e eu via meu pai fazendo tudo na mão, hoje eu olho e falo assim, cara, é burrice fazer na mão. Não é que... Claramente é pior, porque a margem de erro é maior, o tempo é maior, mas mudou, na época funcionava. E na época foi o que... Assim, ele ganhou muito mais dinheiro do que eu consegui ganhar. Não é a forma que fez. Mas o que eu penso é que os tempos mudam e a gente precisa repensar. Eu acho que isso é o que, desde quando eu comecei para o seminário, essa função da gente repensar o que a gente está fazendo e tentar ser relevante, esse é o maior desafio que a gente tem. Porque manter funcionando é muito fácil. Mas a gente sermos relevantes para a vida, seja dos mais velhos, seja das crianças, dos adolescentes, é um exercício constante de repensar o que a gente está fazendo, né? Então, é um desafio, é complexo. É isso aí. Mais alguém? Eu não sei, eu queria confirmar, né? Porque você comentou que a gente tem que... Uma pergunta muito importante é com quem queremos nos comunicar. E você falou também que a gente pode ser seletivo na nossa demanda. Então... É verdade a gente falar que a gente, no final, vai estar escolhendo pessoas para alcançar? E, assim, essa pergunta é meio polêmica, porque acho que ela bate com um certo pensamento, eu acho, da nossa igreja, que é de tentar não deixar ninguém para trás, de acolher todo mundo. Essa, no meu diagnóstico, muitas vezes a gente tenta acolher muito, assim, né? Todo mundo. Então, eu acho que bate um pouco com o que você comentou de que a gente pode ser seletivo em quem a gente vai alcançar. A gente é seletivo. Normalmente, a gente é sempre seletivo. Nos nossos relacionamentos de amizade, tudo a gente é seletivo. Isso não quer dizer que a gente está excluindo. A gente entender, quando eu falo sobre ser seletivo, entender qual é a nossa vocação. Então, a vocação da IVN... talvez seja diferente da vocação da ITA. Então, agora, a vocação da IVN, ela exclui as outras possibilidades? Não. Apenas que o dom que Deus deu para cá, a vocação, as pessoas que Deus deu, o foco de ação vai ser determinado, né? Então, vamos supondo, né, seja lá um trabalho com jovens. Então, isso vai ser o foco. Não quer dizer que os mais velhos serão excluídos, apenas que vai ter um plano de ação mais bem definido para esse determinado dom e chamado de Deus para essa igreja. Né? Agora, qual? Não sei. Aí a igreja que vai definir. Legal, obrigada. Pastor, obrigada, viu, por tudo que você trouxe. Acho que esse tema é muito necessário, desde a leitura, eu e o Gil, a gente conversando sobre o livro, e... Nossa, a gente mesmo já reflete, né? A gente sempre tem essa questão de, nossa, estamos num país tão miserável, tanta gente passando fome, mas o nosso foco de evangelização são
pessoas muito próximas, muito da nossa convivência, e aí isso na nossa juventude causa um monte de questionamentos. Nossa, mas a gente devia estar em campo, e o que é o campo para a gente, né? Então, é um momento, nossa, é muito necessário tudo isso. E eu tenho para mim, eu não sou taiwanesa, eu sou primeira geração de imigrantes chineses, então eu vim com 7 anos para o Brasil e vivi de forma muito intensa a imigração. Então, por isso que a minha visão é que não a cultura taiwanesa, nem cultura chinesa, mas a cultura de imigração, ela destrói muito o evangelho que a gente tem construído ou recebido, e essa ação, né, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de discernir, né? Então, nossos pais querem que a gente seja bem-sucedido, mas Jesus quer que a gente ame a todos, e é isso que é importante, não é a questão do dinheiro. E eu não sei quanto tempo o pastor está na Ita lidando com imigrantes, de gerações de imigrantes taiwaneses. Não sei se é muito tempo, mas eu queria perguntar, e é uma pergunta, acho que ao longo do tempo a gente vai encontrar, qual o desafio, qual a dificuldade, vamos dizer, alguns desafios, da cultura da imigração, para a gente colocar em prática, né, o evangelho propriamente dito. Legal. Bom, eu estou na Ita há 4 anos. Uau. E a dificuldade de você implantar uma cultura a cultura do reino dentro de uma cultura de imigração é que na cultura de imigração a gente está construindo os nossos próprios castelos. Tá. Cada um tem que dar a demanda lá do pai de Isaac, que está fazendo conta na mão ali, porque é o único meio que ele sabe fazer e ele tem que dar conta de tudo. Então, quando o José assumiu o povo, para o povo entrar na Terra Prometida, a grande dificuldade, que ele era a 2ª geração e precisava ensinar a lei de Deus, não foi ensinado. Por quê? Porque cada família cuidou do seu patrimônio. E aí a 3ª geração veio e não conhecia Deus. Então, a grande dificuldade é essa... que eu coloquei no início, é o amor a Jesus Cristo. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, principalmente na 1ª geração, porque estão lidando com um monte de coisa nova. Sim. Mas se a gente perder o foco do amor a Cristo, o amor ao Evangelho, a gente trata a igreja apenas como religião. Então, para mim, sempre a grande dificuldade é resgatar ou potencializar o amor a Cristo. É isso. Por que a gente está aqui? Não é porque a gente ama a igreja, é porque a gente ama Jesus. Por que a gente quer uma igreja cada vez mais bem equipada? Não é por causa dos nossos filhos, é porque nós amamos Jesus. É para a glória dele. É para isso que nós vivemos. Por que a gente vai se desgastar em pensamentos tão difíceis aqui? É porque a gente ama Jesus. E a gente quer que mais pessoas amem Jesus como a gente ama. Então, esse é o grande desafio. A gente tirar um pouco o foco dos nossos castelos e passar a pensar a partir do amor em Cristo. É um tema que me fascina muito, porque eu acompanho muitas igrejas taiwanesas, assim, online, e eu vejo o quanto as visões, ou o que eles falam, a partilha é muito mais fácil, parece muito mais fácil, eu não estou fisicamente lá. E eu fico pensando, né, nossa, nós como imigrantes, a gente tem muitas inseguranças por tudo que, né, passamos. Filhos de imigrantes também, né? E eu estou nesse meio de 1ª para 2ª geração, casada com 4ª geração de japoneses, filho de psicóloga. Então, assim, tudo isso me leva a um mergulho, assim, na reflexão sobre o nosso contexto, né? Então, obrigada mesmo. Deus abençoe você, pastor. Amém. Estamos só começando, né? Os nossos encontros são às 2 horas, né? Oi? Às 2 horas. Tem que olhar para a câmera e dar a palavra de impacto, né? Nosso encontro vai ser às 2 horas. Esqueci a data, dia 21 de janeiro.
E aí, os capítulos 1 a 6, que é a primeira parte do livro, falando sobre o Evangelho. Então, só reforçando, né, depois a Susan vai passar para todo mundo. O primeiro encontro, depois desse, a gente vai fazer uma análise teórica. E aí, todo mundo precisa ter lido, por quê? Porque a gente vai meio que fechar o assunto naquilo que a gente crê e o que não crê. Isso é muito importante. Para, a partir dessa análise teórica, que a gente vai falar sobre o Evangelho, a gente fazer na outra semana qual é a nossa análise prática. Para daí falar assim, a partir disso, desse fundamento, como é que a gente constrói a nossa ação. Deu para entender? E é isso aí, pessoal. E muito obrigado pela nossa primeira conversa. E é isso, quanto mais participação, mais pontos de vistas cada um disser, a gente vai construindo de forma mais sólida. Leonardo Boff vai dizer que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, todos nós temos um ponto de vista e que a gente vai construindo a partir da cruz. Certo, Leonardo? Você finaliza com a gente com uma oração, ministrando graça sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, por esse momento que tivemos de reflexão, de estudo. Pai, obrigado pela vida do pastorito, que o Senhor abençoe a vida dele, o seu ministério lá na ITA, com as igrejas, revitalizando. Pai, que a gente possa, todos esses encontros, que a gente possa estar com o coração aberto, Pai, disposto a aprender, e que o Senhor possa nos capacitar e também tocar nossos corações, né? Para que a gente possa trabalhar juntos com o Senhor, cooperar para que a nossa igreja seja revitalizada e também ajudar outras igrejas e viver essa vida como uma missão, né? Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.